Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, obrigado por estar me acompanhando, né? Principalmente no começo do canal, é muito importante que você esteja aqui assistindo. Então, mais uma vez, obrigado. Bom, hoje o vídeo ele é diferente, tá? Conforme prometido lá no primeiro vídeo, eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, de como eu cheguei até o catolicismo, lembrando que não é o foco do canal, só quero dar um contexto para assim nos próximos vídeos eu começar a entrar nos assuntos que eu mencionei no meu primeiro vídeo lá, né? Falar sobre doutrinas, confusão de doutrinas, origem, né, dessas confusões, enfim. Ah, esse é um daqueles vídeos que eu vou me abrir um pouco, contar da minha experiência, da minha caminhada espiritual, que ela foi longa, né? Foi bem intensa, cheia de dúvidas e de perguntas. E se você está aqui hoje assistindo o meu vídeo, talvez ele sirva para você também, para abrir a sua mente, talvez você vai se identificar comigo, está passando pelo mesmo, ah, e carrega algumas dúvidas dentro de você também. Tá? E já vamos deixar bem claro, né? Esse vídeo não é para apontar dedo para ninguém, esse vídeo não é para mostrar erros de religiões nem nada, é para mostrar a minha caminhada, tá? E também não é para te convencer sobre a minha fé, te convencer a abandonar o que você está acreditando hoje e seguir o que eu estou seguindo. Não é a intenção, é realmente me abrir e você conhecer um pouco da minha história por estar aqui no meu canal. Bom, como eu já mencionei para vocês em alguns vídeos, durante muitos anos da minha vida, eu fui da fé SUD, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Todo mundo conhece mais como Mormon. Foi 40 anos dessa religião. Eu acredito que enquanto estive, né, nessa religião, eu fui fiel, né, me esforcei bastante, servi em vários chamados, inclusive eu fui missionário por 2 anos. Servi lá na Bahia, né, de 2000 a 2002 como missionário de tempo integral. Conheci muita gente legal lá, muita gente maravilhosa. Com algumas eu tenho contato até hoje. Ah, eu fui, eu fui professor por muito tempo dentro da igreja Mormon. Já servi como conselheiro do bispo, já fui do sumo conselho, né? Fui professor de novo, fui da organização dos jovens, enfim, fiz seminário por 4 anos, né, que é um estudo que eles têm lá para os jovens, né, de aprofundamento das escrituras deles. Então eu conheço bem, né, assim, do mormonismo. Não saí por falta de conhecimento ou de entendimento, foi uma escolha minha mesmo, tá? E com o tempo, principalmente nos últimos anos, e naquele período que a gente teve, né, em 2020, se eu não me engano, que começou a pandemia, eu comecei a ter algumas dúvidas, né, a respeito da igreja. E eu comecei a pesquisar a história, pesquisar a doutrina, ir mais a fundo, buscar outras fontes, não só dentro da igreja. E eu achava que minhas perguntas não tinham respostas, né? Mas quando eu comecei a pesquisar mais, eu via que o que estava ali dentro não batia com o que eu acreditava, né? Por quê? Porque muitas vezes tinha respostas prontas, formatadas, né? Modelinhos de respostas para as pessoas que estão com crise de fé. Né? Do tipo, cara, você está enfraquecendo, é porque você não está fazendo isso também. E na verdade eu só tinha dúvidas. Mas enfim, comecei a estudar, vi algumas histórias assim sobre a igreja, né, sobre o fundador da igreja, que não concordei. Busquei mais, né, saber mais, eu vi que realmente existiam documentos sobre isso, e até mesmo dentro da igreja, né, dentro de algumas coisas dos livros da igreja, eu vi coisas ali que eu não concordava. Enfim, né. E aí dentro dessas perguntas, às vezes conversando com pessoas da mesma fé, eu lembro muito de uma escritura, não vou saber ela de cor, mas ela está em
Isaías 48, versículo 18. Né? Depois pesquisa. Ela fala assim que a paz é como um rio, né? Que ela flui, você vai com o tempo entendendo. Mas lá eu comecei, nos últimos anos, não só eu, mas a minha família, que era tudo muito cobrança, né? Tudo muito barganha com o Senhor. Ah, tudo muito você é assim porque a culpa é sua. E eu comecei a acreditar a ver que isso não era um modelo cristão, né? Não foi o que Jesus Cristo realmente deixou para nós aqui. Bom, e você sabe, imagina, né? A situação, 40 anos dentro daquela religião, acostumado, já fazendo muitas coisas, com muitos amigos ali dentro. Buscar a verdade, sair de uma zona que você está acostumado, por mais que você não está concordando, mas você está acostumado, até um preço, né? É um preço dolorido. Que você começa a questionar, muitas vezes vem julgamentos, né? Como, por exemplo, falei aqui já, né? Cara, você está perdendo a fé. Ah, é porque você não está fazendo isso, é porque você deixou de fazer aquilo, por isso está gerando dúvidas, você tem que focar mais no que está aqui dentro. E não estava perdendo a fé. A minha fé em Cristo, em Deus, em Jesus Cristo, era muito forte. Ela é forte até hoje, né? É maior do que dogmas que pessoas empregam, né, dentro das religiões. E eu comecei a ousar estudar fora da literatura oficial da igreja, tá? Fui estar atrás de história, ver arqueologia para ver se batia algumas coisas que eram ditas lá na igreja, né? Que vieram povos de outros locais aqui. Vi que não batia, nem tanto, não batia nem historicamente falando, nem geograficamente falando, nem geneticamente falando. E eu comecei a estudar cada vez mais contexto bíblico, doutrina, né, livros. Fui presenteado por um amigo meu, né, com alguns livros que ele me deu até uma bíblia de estudo. Agradeço, né, já aqui, esse meu amigo, o nome dele é Felipe Ramos, se estiver assistindo, obrigado, Felipe. Tenho a sua bíblia guardada até hoje que você me deu aqui e eu uso ela para estudar. Né? Enfim, e eu comecei a estudar várias outras igrejas, né, várias outras religiões. E o que mais me espantava é que, voltando ao que eu via lá dentro da igreja, é que tinha muita coisa que já tinha estudado dentro da igreja e meus olhos não eram abertos para o que estava realmente falando ali. Por exemplo, em Doutrina e Convênios, que é um livro que a igreja tem, na seção 132, é uma revelação que fala sobre o casamento eterno. Né? Só vou citar aqui. Então, quando eu estava lá preso na bolha, né, você acredita que aquilo está falando de um casamento, que você casa com a sua esposa, mas não. Quando você começa a ler ali, estudar e ver as entrelinhas, é uma revelação que esse dito profeta teve de que ele teria que se casar com mais esposas. Né? É uma doutrina chamada de poligamia. Então, já é absurdo. Não vou entrar nesse assunto, quem quiser pesquise mais, até porque eu não vim aqui para criticar ninguém, né? Só estou contando a minha história mesmo. Então, o que a gente faz depois que tudo isso desmorona? Nossa, gente, perdão. O que a gente faz depois que a fé da gente cai por terra? Depois de tudo aquilo que a gente achava que era certo, você acorda, né, como se estivesse numa Matrix, e aí você acorda, vê que existia muita manipulação, principalmente de informações, e a tua fé naquilo desmorona. Né? O que faz? Realmente eu pensei em parar por ali. Cara, não quero mais igreja, eu poderia ter me tornado um cético, um descrente, ou simplesmente virar as costas para tudo e falar, eu vou deixar para lá, vou só crer em Deus mesmo, não preciso de nada, né? Mas o problema é que dentro de mim ainda tinha muita fé. Muita vontade assim de conhecer mais sobre Deus, de estar mais perto dele, de principalmente a minha família estar perto dele também, né? Mas sem cobranças, com paz, né? Com uma fé mais caridosa, uma fé mais de entrega, não uma fé de barganha, faço isso, Deus me dá aquilo. Eu vou até um local, recebo isso de Deus. Não, queria uma fé de entrega,
Como é que eu posso ser melhor para Deus? E as bênçãos são consequência. Ele me dá se Ele quiser, se Ele não quiser, tudo bem. Mas como é que eu posso ser melhor para Deus e a minha família também, né? Então, visitei outras igrejas, pesquisei sobre doutrinas, estudei histórias dessas igrejas. E aí eu comecei a olhar para a fé católica, para a igreja católica. No começo não foi fácil, né? Puxa, como assim? Ir para a igreja católica, eles acreditam em santos, né? A gente está de fora, não conhece a história. Não faz sentido para mim, não. Sempre fui contra. Aprendi na igreja que eu estava tantos anos que a igreja católica é o princípio de toda a apostasia, que eles que distorceram. Mas não. E volto a dizer, não fui só por fé ou por sentimento. Eu deixei essas coisas de lado para ser como consequência. Eu fui pelo estudo, por ler, estudo histórico, teológico, buscas, perguntas, né? Aprofundamento. Comprei o livro antes de ir, tá? Antes de ir na Igreja Católica, eu comprei o livro do Catecismo, né, católico. É um livro amarelo, não está aqui perto agora, mas recomendo que todo mundo leia esse livro para entender o que eu senti e o que fez sentido para mim. E aí eu fui entendendo, me matriculei no catecumenato, né, junto com a minha esposa, e a gente foi entendendo cada vez mais a história. A gente via que lá dentro, quando você aprende, é totalmente diferente do que é pregado aí por fora, né, pelas outras religiões. E eu fui entendendo mais sobre tradição, sobre a sucessão apostólica, sobre a Eucaristia, que para mim é o melhor momento quando eu estou na missa. Eu vejo Cristo presente ali na Eucaristia, né? Apesar de eu não comungar ainda, né? Não faço parte, não tomo ainda, né? O corpo de Cristo, estou me preparando para isso. Estudei a patrística, né? Que é a história dos primeiros padres, estudei bastante. Estou lendo muito sobre São Tomás de Aquino, o que ele passou, o que ele viveu, o que ele trouxe, né, de conhecimento para a gente. Enfim, aí algo dentro de mim, ele começou a se alinhar. Voltando, tá, gente? Foi pelo estudo, pela pesquisa e pelo conhecimento. Mas entrar mesmo no catolicismo ele não foi fácil, como eu já disse para você. Porque eu vim de um sistema onde tudo já era muito estruturado, tudo muito mastigadinho para você, tudo tinha uma resposta pronta, tudo era, como eu posso dizer assim, tudo era, uau, nossa, mecânico, né? Existiam mecânicas e processos para tudo. E quando eu fui, né, quando eu comecei a ir para a católica, a frequentar as primeiras missas, a estudar mais sobre Maria, sobre Nossa Senhora, sobre alguns santos, né, sobre Cristo mais profundo, eu encontrei mais mistério, mais silêncio, né? E por incrível que pareça, esse mistério, esse silêncio, e ele me trouxe mais paz. Encontrei lá mais espaço para contemplação e uma forma de me entregar mais a Deus. Tá? Por mais que para mim era um obstáculo no começo, hoje eu posso dizer que eu encontrei em Nossa Senhora uma mãe que me mostra o caminho para o filho. Não vou entrar em detalhes, tá, gente, de adoração. Isso aí, tem muito vídeo falando sobre isso. Eu estou falando da minha experiência. Eu encontrei em Nossa Senhora uma mãe amorosa que mostra para mim o caminho para o filho. Que ela roga por mim diante de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Que ela está do meu lado, né? Comecei a entender melhor a liturgia, os sacramentos da Igreja Católica, né, a importância deles. Hoje, mesmo sem eu ter todas as respostas que eu achava que eu tinha, e essa é a parte mais gostosa e mais bonita para mim, mesmo sem ter a resposta para tudo, eu não ligo, porque eu vivo com paz e a minha família também.
Eu sinto Cristo na nossa vida. Eu sinto o amor dele todo dia na minha vida. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu estou em uma missa, cada vez que eu escuto a homilia do padre, eu sinto que eu estou me entregando cada vez mais para Deus. Né? Cada vez que eu rezo um terço, que eu participo toda terça-feira do Terço dos Homens e rezo todo dia o meu terço, aqui ó, eu já deixo ele prontinho. Eu me sinto mais perto de Deus, eu consigo conversar com Ele. E digo para você que ainda não conhece, rezar um terço, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, está muito, muito além do que só repetir palavras. Muito além. Bom, mas eu quis trazer para vocês aqui, um contexto da minha fé hoje, né? Como eu disse, não é intuito do meu canal convencer ninguém a nada, converter ninguém a nada, levar vocês para a Igreja Católica, defender a Igreja Católica. Não. O meu intuito realmente vai ser trazer assuntos que às vezes geram polêmica, geram dúvidas, geram confusão, assuntos doutrinários, né? Assuntos dentro da Bíblia, que as pessoas pegam o mesmo princípio de assunto e cada um tem a sua livre interpretação. Aí já viu, né? A confusão que dá. E se você também está passando por algum tipo de transição parecida com a minha, não precisa ser igual não, né? Ou simplesmente você quer entender mais sobre fé, sobre verdade, sobre doutrina, né? Sobre história e espiritualidade, dentro de um contexto religioso mesmo, tá? Fica comigo aqui no canal, vai ser legal, a gente vai aprender muito junto, eu tenho certeza disso. Não vou te empurrar nenhuma doutrina para falar que você tem que acreditar. Vou trazer para você uma visão e liberar para você um pensamento crítico e de questionamento, de que você pode sim ter fé e ao mesmo tempo ser questionador. Um não vai matar o outro. E eu sempre vou procurar trazer as coisas com reflexão, com responsabilidade. Como assim responsabilidade? Não vou trazer o que eu acho, vou trazer pesquisas, dados, fontes escriturísticas, fontes de teólogos, né, fontes históricas para você pesquisar também, para você ir atrás e conhecer. E com respeito. E às vezes um pouquinho de humor também. Tá? Às vezes uma piadinha ali, mas só para deixar um tom mais leve. Como eu disse lá no primeiro vídeo, né, que eu trouxe para vocês, né, se esse canal está fazendo sentido para você, fica por aqui, me acompanha, né, nos vídeos, compartilha com alguém que você conhece, convida ele a se inscrever aqui no vamos chamar de nosso canal, tá? Para que a gente possa aprender juntos, né? Curte o vídeo, por favor, porque isso vai me ajudar bastante, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de doação nesse canal, é um canal livre, só de compartilhar e curtir, para mim já está ótimo. Sei que é um canal pequeno ainda, talvez falta muita coisa, né? Falta uma edição, falta uma música de fundo, eu bato na mesa, treme toda a tela, mas com o tempo eu prometo para vocês que vai ficar cada vez melhor. Eu só preciso que você me acompanhe, esteja aqui comigo, para você conhecer. Bom, minha história você já conheceu, mas se tiver dúvidas, pergunta aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês também, tá bom? No próximo vídeo, então, eu já vou trazer um assunto aí de doutrina, né? Trazer polêmicas por aqui. Vamos falar sobre o dízimo. Dízimo é certo? É abusivo? Devo pagar? Para que serve o dízimo nas igrejas? É para deixar gente rica? É para ajudar na igreja? Sai do meu bolso? Me prejudica no meu dia a dia? Deus vai me abençoar se eu pagar o dízimo? Vai me deixar rico? Vou prosperar? Vamos entender a respeito disso no próximo dízimo. O tema é dízimo. Vou trazer para vocês com todas as fontes, não se preocupem. Tá bom? Bom, mas muita coisa aí sobre o próximo tema, mas vamos deixar as respostas para o próximo vídeo, né? Porque, para falar a verdade, eu acho que tem gente ganhando muita grana em cima dessa doutrina. Vocês não acham também, não? Mas vamos entender direitinho no próximo vídeo. Muito obrigado, um super abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!